Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre educação inclusiva na segunda parte, né? Eu espero que vocês tenham refletido sobre o que é a educação inclusiva, como nós já conversamos, né, na parte da manhã. Agora a gente vai falar da caracterização das patologias que estão envolvidas dentro do cenário da educação inclusiva. Vamos dar continuidade. Então, a caracterização dos vários grupos com deficiência e com as necessidades especiais. Existem diversas formas de exclusão, como nós já falamos, né? E esse cenário da educação inclusiva é um cenário muito marcado pela exclusão, pela segregação, e a gente viu que ao longo dos anos muitas coisas foram mudando, né? Muitos ganhos foram sendo conquistados no âmbito educacional, diante da sociedade, né, que puderam incluir esses sujeitos com necessidades especiais e dar a eles uma nova oportunidade. E ainda há muito que se fazer. Então, nesse cenário que aconteceu de exclusão, de segregação, haviam muitas nomenclaturas, né, que eram utilizadas para descrever essas pessoas com necessidades especiais, esses sujeitos, né? Crianças ou não, crianças, adultos. Então a gente vai observar que vários termos eram utilizados, como por exemplo, deficiente. Era muito comum as pessoas se referirem a uma pessoa com necessidade especial como sendo um deficiente. É totalmente errado falar dessa forma, usar desse termo. Ainda hoje nós escutamos, presenciamos na sociedade se referirem a indivíduos com necessidades especiais como sendo deficientes. Fulano é deficiente. Defeituoso também era um termo muito utilizado, era muito, né, se referiam às pessoas também como pessoas defeituosas. Incapazes, né? Aleijado, inválido também era muito comum. Até hoje ainda algumas pessoas ainda falam é inválido, ela é inválida, né? Como se... E todas essas falas, elas continuam legitimando esse lugar de exclusão. É por isso que a gente diz que é totalmente errado se referir a esses sujeitos com falas como essas, falas segregadoras, rotuladoras. Cadeirante, né? Muito comum ainda a gente ouvir alguém dizer, fulano é cadeirante. E o cadeirante, né? Por onde vai passar? Tá aí a questão da acessibilidade. Portador de deficiência. Quando a gente fala portador de deficiência, quando a gente fala em portador, quem porta alguma coisa, carrega alguma coisa, né? Então, se ele é portador de deficiência, quando ele vai deixar de ser um portador? Quando ele vai deixar de carregar aquela deficiência? Então, é um termo errado também de se usar. Débil mental. Isso foi muito utilizado, especialmente para as crianças, né, que tinham algum déficit intelectual, alguma deficiência intelectual, eram muito referidas como débil mental. E mongoloide. Mongoloide, muitas crianças com síndrome de Down acabavam por receber esse termo em referência a pessoas de origem mongólia, porque tinham os olhos mais puxadinhos, né? Então, são todos os termos que a gente precisa esquecer no nosso dicionário se a gente quiser trabalhar com a inclusão, né? A gente precisa realmente deixar de lado todos aqueles termos que vêm reforçar as formas de exclusão. Então, se você algum dia teve esse hábito de se referir a uma pessoa que tem necessidade especial como um deficiente, né? Parece que a pessoa tem algum defeito, ela é deficiente, ela não funciona bem, defeituoso, é incapaz, não é capaz, né? Quantas pessoas portadoras que têm necessidades especiais, a gente vê que são super capazes, né? Ultrapassam seus limites, vão além, então termos totalmente, né, que reforçam os processos de exclusão de todos os sujeitos. Então aqui está uma imagem para a gente avaliar, para a gente refletir sobre ela. Vocês podem ver ali, são imagens de Jogos Paralímpicos, né? De atletas que trabalharam em Jogos Paralímpicos, demonstrando que não tem limites para aprendizagem, né? Não tem limites para
para as dificuldades, né? E mesmo que elas sejam físicas, intelectuais ou de qualquer aspecto, não tem limite desde que esse indivíduo se esforce, busque aprimorar o seu potencial, é possível sim. Então, nesse momento eu gostaria que você travasse esse vídeo e você depois assistisse, você vai lá no meu canal no YouTube e tem um vídeo lá sobre o treino olímpico. Eu quero que vocês deem uma olhada nesse treino olímpico e vocês vão se surpreender, para a gente discutir mais tarde também depois da aula. Treino olímpico que você não pode perder, né? Esse vídeo ele conta um pouco desse espanto que a sociedade tem com essas pessoas que superam seus limites. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados com toda forma de preconceito, né? Então, assim, quando você vê uma pessoa com, por exemplo, faltando um membro, com alguma limitação corporal, você já tem a tendência a acreditar que essa pessoa está, de certa forma, limitada. E isso é um preconceito já pré-estabelecido. E aí, ali tem diversos atletas que eles são atletas paralímpicos, estão na academia treinando, e os olhares das pessoas que estão naquele contexto, que não são os ditos normais, né, são surpreendentes, porque eles se surpreendem com aquilo que eles conseguem ver, na capacidade daqueles atletas se exercitarem. Então é um vídeo extremamente surpreendente que vem completar esse conceito aí de possibilidades, né? Que vem nos ajudar a refletir sobre até que ponto eu sou preconceituosa, preconceituoso e também participo dessas formas de exclusão, né? O que eu, com as minhas atitudes, o meu pensamento, enquanto ser humano, não estou falando nem enquanto educador, eu já pré-estabeleço limites para o outro, né? Até que ponto eu sou uma pessoa que possibilita o outro avançar diante das suas limitações. Assistam o vídeo, depois a gente discute. Então, como as pessoas da sociedade têm tratado pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais, com preconceito e com segregação, como a gente tem visto. E a inclusão, ela trabalha justamente no paradigma de romper com essas barreiras e fazer com que esses sujeitos tenham autonomia. E isso começa lá na educação, na primeira infância, como também já dito anteriormente. E somos nós que precisamos participar desse cenário para fazer com que essas barreiras, com que esses paradigmas sejam quebrados, né? Tenhamos novos paradigmas, novos olhares. Um paradigma é um conjunto de crenças, de valores, né, que vão se estabelecendo ao longo do tempo. Então a gente precisa quebrar paradigmas antigos, romper com eles, criar novos paradigmas pautados num processo de inclusão, que não é só escolar, mas ele é social. A gente precisa pensar na escola dentro de uma sociedade, a gente precisa preparar o sujeito com necessidades especiais para a sociedade, para o mercado de trabalho, para avançar, para sair da educação básica, regular e adentrar o ensino superior. Nós precisamos ser protagonistas disso. Então, quais são as características de uma escola inclusiva? Diante de tudo que nós já estudamos na parte da manhã e agora estamos, aprendendo, quais seriam as características de uma escola inclusiva? O que você imagina? Como você imagina essa escola? Uma escola que é de todos, uma escola que não exclui. As escolas devem receber todos os alunos sem distinção. Esse é o paradigma da inclusão. É uma escola que não vai dizer para aquele pai, para aquela mãe, não tem vaga, não posso receber, não estamos preparados. Né? A escola que tem os profissionais preparados também para atender essa demanda, professores, especialistas, né? São políticas públicas voltadas para esse público. Então, a escola inclusiva, ela é emergencial. A promoção da pedagogia contemplando a todos os sujeitos sociais e não
de uma pedagogia da pessoa com deficiência. Então, a gente precisa entender que é um processo da escola e não de uma pedagogia para um deficiente. Não, é um processo, precisa ser um processo natural dessa escola que vai acolher a todos que têm necessidades especiais. Promover uma pedagogia da deficiência constitui uma das primeiras barreiras atitudinais percebidas no âmbito da educação. Então, para a gente pensar na inclusão, a gente precisa primeiro construir derrubar essa barreira, né? Construir essa pedagogia completa, né? Que olha o todo, não olha as partes, né? E como ter uma escola assim? Como ter uma escola inclusiva? Então, o passo inicial para se ter uma escola inclusiva é estabelecer o compromisso com a missão de inclusão escolar. Primeira coisa, então, que a gente precisa pensar é no compromisso, né, com essa missão. Não tem como fazer um trabalho de inclusão, quebrar paradigmas, romper barreiras, mudar uma realidade social construída há anos, cheia de estereótipos de exclusão, se a gente não tiver compromissado com essa inclusão. Essa etapa muitas vezes começa de forma solitária, com pais de um aluno, um professor ou outro membro da comunidade escolar. Então, muitas vezes a gente precisa dessa mobilização de um pai, de uma mãe que precise ver as coisas mudando. O segundo passo inicia com o levantamento de alunos com necessidades especiais. Como eu disse anteriormente, na aula da manhã, é preciso conhecer esse cenário, é preciso saber quem são esses alunos que têm necessidades especiais numa determinada comunidade. E a partir da análise das informações obtidas, a equipe pode iniciar a elaboração de um plano de ações que atenda à realidade da escola e da comunidade em que se encontra inserida. Então, vai ser através, primeiro, de uma disponibilidade, de um compromisso, depois da iniciativa, né, de pais, de responsáveis, e, por fim, o levantamento da necessidade, né? E, em última instância, fazer um plano de ação, tornar isso tudo possível, tornar acessível, né? Fazer acontecer de fato a escola inclusiva. Então, vocês vão notar, vou passar para vocês depois, uma cartilha da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Eles elaboraram diversas cartilhas contendo assim um conteúdo maravilhoso que traz pra gente ali na cartilha específica de inclusão todas as possibilidades de se trabalhar, até com planos estratégicos, e dentro dessa cartilha a gente encontra o algoritmo do projeto Escola Inclusiva. E aí a gente consegue perceber as etapas pelas quais essa escola inclusiva precisa passar, né? Ela precisa primeiro se organizar, ela precisa implantar, ela precisa capacitar os seus professores, seus funcionários, ela precisa monitorar e também aprimorar aquilo que precisa ser aprimorado, né? Tudo quando é novo, você vai começar um determinado trabalho, você vai perceber depois nesse processo que muita coisa vai precisar de ser melhorada. Então, esse algoritmo envolve o compromisso com uma missão, com uma consulta, com aprovação. Vai ser necessário auditorar, vão precisar de compreender quais são os indicadores da inclusão escolar. O planejamento e elaboração de um plano de ações que poderá ser modificado à medida que for sendo necessário. A organização da equipe com regras, com funções, a capacitação dessa equipe, isso tudo vai fazer com que nesse processo de inclusão seja possível a aprovação, a integração e a colaboração dos profissionais envolvidos. Não só professores, mas também profissionais da saúde. Como eu disse, o processo de educação inclusiva, ele envolve toda uma gama de profissionais, né? É um trabalho interdisciplinar. Indicadores de aprendizagem da criança, grupos focais com professores, alunos, pais e, por último, indicadores do desempenho escolar.
Então, esse trabalho, ele precisa ser sempre reavaliado, né? Você trabalha com todas essas esferas e depois você reavalia a qualidade do seu trabalho, se você está obtendo eficácia ou não. Diante desse cenário, é preciso então trabalhar uma adaptação curricular para cada um desses alunos, né? Para esses alunos com necessidades especiais. E essa adaptação curricular, ela vai envolver, o nosso foco principal é a aprendizagem. É a aprendizagem, é fazer com que esse aluno, ele obtenha uma aprendizagem significativa, né? Então, é necessário que hajam políticas públicas que estejam, né, embasando esse trabalho, seja um regimento. Então, a educação inclusiva, ela tem que estar no projeto pedagógico da escola, lá no PPC, ela tem que estar no regimento interno da escola, ela precisa estar nos documentos que regem aquela escola, né, que dão a ela subsídio para ela funcionar. Ela não é simplesmente, vamos trabalhar com educação inclusiva, não é assim, são precisos delinear parâmetros, é preciso que tenhamos estratégias pedagógicas, são as formas de se trabalhar. O que vamos fazer? Vamos ter uma sala de recursos, vamos trabalhar com que métodos, com que materiais. É preciso que as famílias estejam envolvidas, né? Elas precisam ser famílias ativas, participativas. E é preciso conhecer o contexto familiar dessas crianças, situação socioeconômica, né? Tudo isso vai influenciar demais, vocês vão ver porque um pouco mais adiante. Uma criança, por exemplo, num cenário de violência, de vulnerabilidade, ela vai ter com certeza muitos prejuízos na sua aprendizagem, na sua educação. Então é preciso conhecer a deficiência que essa criança tem, né, a patologia que ela tem, mas é preciso também conhecer a família que ela tem. Se essa família é um local de saúde psíquica, né, se essa família oferta a esse indivíduo um local adequado, ou se essa família também acaba gerando um certo conflito que interfere nos modelos de aprendizagem, nos modos de aprendizagem dessa criança. É preciso que hajam parcerias. E que parcerias são essas? Entre o fonoaudiólogo, o psicólogo, o nutricionista, né, visando o quê? As necessidades daquela criança. Então, vão ser todas as crianças que vão precisar de um fonoaudiólogo? Não. Vão ser todas as crianças com necessidades especiais que vão precisar de um suporte mais reforçado do médico? Não. Vão ser todas as crianças que vão precisar de um terapeuta ocupacional? Não. Então, isso precisa ser avaliado individualmente. E a gestão escolar, que é de onde vai partir todos esses processos, né? Primeiro das políticas públicas, depois da gestão escolar, que vai fazer parcerias, que vai envolver a família, que vão pensar estratégias pedagógicas e tudo isso junto, confluindo, vão gerar uma aprendizagem significativa e eficaz para essa criança. Mas quando a gente fala assim, não significa que essa criança vai ser uma criança que vai tirar 10 na escola. Não é disso que estamos falando. Muitas pessoas falam assim, mas e os resultados? E a prova? Como que vai fazer prova? Dependendo da deficiência que a criança tem, não vai ser possível. Mas existem outras formas de aprendizagens que são importantes nesse processo para aquele sujeito, enquanto sujeito, exercer alguma autonomia. Então, quais seriam essas estratégias pedagógicas? O ponto de partida deve ser o próprio estudante, né? Falamos sobre isso mais cedo, que o ponto de partida sempre, o foco é o estudante, não é o professor. Então, é preciso se empenhar em conhecer bem quem é esse estudante. Quem é esse aluno que está aqui no cenário de educação inclusiva? Partir do seu repertório, de seus eixos de interesse, torna o processo de ensino-aprendizagem muito mais espontâneo, prazeroso e significativo. Como falei para vocês, uma das minhas experiências com alunos de necessidades especiais, num aluno superdotado, nós trabalhamos a partir do repertório dele. Então, ele era uma criança que ele trabalhava muito bem com tecnologias. Então, como explorar isso nele, né? Para não fazê-lo escrever em cadernos de caligrafia, por exemplo, ou falar da letra dele, escreve esse mesmo texto várias vezes, você tem que melhorar a letra, você tem que melhorar a letra.
Esse não era o nosso foco, né? Era ampliar aquelas possibilidades. Então, falando um pouquinho para vocês dessa minha experiência com crianças com necessidades especiais, eu tive um contato de perto com um menino que ele era superdotado, né? Tinha altas habilidades. E o que nós fizemos? Nós trabalhamos a partir do repertório dele, né? Ele lidava muito bem com tecnologias, gostava muito de jogos, então a gente não ia ficar ali reforçando a caligrafia, trabalhando com ele letras, né? A gente tentou explorar outras possibilidades que gerassem aprendizagem para ele, mas também fossem prazerosas, né? Por causa do eixo de interesse. O eixo de interesse do aluno vai tornar esse processo de aprendizagem muito mais espontâneo, muito mais prazeroso, muito mais possível. Esse aluno ele vai estar ali implicado, porque é algo que ele gosta, né? O que nós fizemos então? Orientamos a família a buscar cursos extra para que ele pudesse explorar as ideias que ele tinha. Ele gostava de jogos de computador e ele começou a fazer contato com pessoas que também trabalhavam com jogos, e ele fazia os desenhos no papel e transformava aquela ideia de desenhos em jogos. Ele chegou a projetar alguns jogos, depois começou a participar de feiras de robótica, né, iniciação científica para crianças pequenas. Ele participava também com as ideias da robótica, e foi assim uma coisa muito legal. Associado a superdotação, ele tinha um TDAH. Então, quando ele estava trabalhando, projetando, ele só tinha 7 anos, gente. Trabalhando e projetando e se identificando ali com robótica, ele se acalmava muito, porque era algo que ele gostava. Então, assim, vale a pena pensar a partir disso, a partir do interesse do aluno. O profissional de atendimento educacional especializado tem o papel de colaborar com esse processo. Professores criativos ou que já tenham experiência com inclusão de estudantes com deficiência também podem ser bons parceiros. Então, nesse processo, aquele professor que tem menos ideia pode trocar uma ideia com o outro, né? Pode buscar um pouco mais, pensar propostas pedagógicas que favoreçam o aluno. Então, agora a gente já inicia falando um pouquinho para vocês já dos quadros que se apresentam no cenário da educação inclusiva. O que a gente vai ver, né, que está dentro da educação inclusiva quando a gente chegar lá na escola para trabalhar? Seja você um neurocientista que vai trabalhar com pesquisa educacional, seja você um neuropsicopedagogo que vai atuar ali diretamente no campo, né? O que você vai encontrar? Nosso objetivo aqui, quando a gente falar dessas patologias, não é fazer o diagnóstico, né? A gente entende que esse diagnóstico ele precisa ser feito pelos médicos, né? Ele precisa ser pelos psicólogos. Então, a gente não vai falar do diagnóstico. Claro que vocês vão identificar a partir dos sinais e sintomas. A gente não vai falar do diagnóstico em si, né, da gama de baterias de testes que existem, a gente não vai abordar. Até porque são muitas patologias, nós precisaríamos de uma aula para cada patologia, se fosse para nós nos aprofundarmos. Então a gente não vai falar também do tratamento, né? Vamos falar assim, por cima, o tratamento terapia, né? A gente sabe que a maior parte de todas essas deficiências, elas precisam de um acompanhamento multidisciplinar. Eu acho que nesse momento é isso que vocês precisam fazer. E aqueles que desejarem se aprofundar, tanto na pesquisa quanto em alguma área dessa, vocês podem me chamar no particular, no WhatsApp ou pelo telefone, e eu disponibilizo material para vocês, tá? E tiro dúvidas também daqueles que precisarem. Então, o que é a deficiência intelectual? Deficiência intelectual foi por muito tempo chamada retardo mental. É um dos transtornos neuropsiquiátricos mais comuns em crianças e adolescentes. Mas esse conceito de retardo mental ele foi modificado durante muito tempo por inúmeras definições, né? Hoje é conhecido como deficiência intelectual, mas já se chamou oligofrenia, retardo mental, deficiência mental. Então hoje a gente ainda vê algumas pessoas falando de forma errônea. O certo é deficiência intelectual, né? E o que é isso? A deficiência intelectual ela possui um espectro complexo
de quadros clínicos decorrentes de diferentes etiologias, ou seja, são várias causas, não tem uma causa só para a gente falar por que a deficiência intelectual acontece. É por causa disso. Não, não é. São diferentes etiologias, né? Um espectro bem complexo e se caracteriza por um déficit intelectual, né? A criança vai ter um intelecto insuficiente, né? Então, a definição de retardo mental está baseada em sistemas de classificação, né? O termo deficiência intelectual corresponde ao retardo mental lá no CID-10, na Classificação Internacional das Doenças, em sua 10ª edição. Mas lá no DSM-5 a gente já vai encontrar o conceito de deficiência intelectual direitinho, bem descrito lá para vocês. Então vamos ver. A incapacidade intelectual, ela é caracterizada por uma função intelectual significativamente abaixo da média, frequentemente expresso como quociente de inteligência. Então esse aí é o QI, que cada um de vocês já devem ter ouvido falar, né? Um QI abaixo de 70 a 75 é insuficiente, combinada com limitações maior que 2 dos seguintes, desses seguintes meios aqui de se comunicar, né? De comportamentos: comunicação, orientação, habilidades sociais, autoproteção, uso de recursos comunitários, de autoproteção, uso de recursos comunitários e manutenção da segurança pessoal. Então, a conduta envolve educação, aconselho familiar e apoio social. Não é um quadro fácil, né, para quando pais recebem um diagnóstico assim de deficiência intelectual. Então, a deficiência intelectual é considerada um distúrbio do desenvolvimento neurológico. Transtornos do neurodesenvolvimento são condições neurológicas que aparecem precocemente na infância, geralmente antes da idade escolar, e prejudicam o desenvolvimento de aspectos pessoais, sociais, acadêmicos e ou profissionais. Normalmente envolvem dificuldades na aquisição, retenção ou aplicação de habilidades ou conjuntos de informações específicas. Distúrbios do neurodesenvolvimento podem envolver distúrbios de atenção, memória, percepção, linguagem, solução de problemas e também interação social. Um outro distúrbio do desenvolvimento neurológico comuns incluem déficit de atenção e hiperatividade, distúrbios do espectro do autismo e distúrbios da aprendizagem, como por exemplo a dislexia. E aí a gente pode incluir também a descalculia e a disgrafia. Então, está descrito nessa forma. Se vocês forem buscar no DSM-5, eu vou passar depois para vocês também o DSM-5 em PDF, vocês vão encontrar lá a deficiência intelectual como um transtorno do neurodesenvolvimento, separado lá naquela partezinha. Então, no DSM-5, o retardo mental é substituído por deficiência intelectual, gravem isso, com início no período do desenvolvimento, com déficits funcionais, como intelectuais, quanto adaptativos, né? Com domínios conceitual, também social e prático. Então, a deficiência intelectual é uma condição que está caracterizada por diversas limitações que estão evidentes no funcionamento intelectual, no comportamento adaptativo. E aí, isso vai ser visto como na prática social, no desenvolvimento social dessa criança. E essas limitações, elas precisam estar presentes antes dos 18 anos de idade. E a deficiência intelectual deve ser diagnosticada após os 5 anos de idade, com aplicações dos testes de inteligência, né, dos testes de QI. E a gente vai ter também depois as escalas de Wechsler, que vão também verificar deficiência intelectual. Vamos ter o teste de VISC, vamos ter uma gama de testes aí que vai estar testando essa deficiência intelectual na criança. Então, a deficiência intelectual deve basear a gravidade apenas com o quociente de inteligência. E aí ela pode ser de 3 tipos: leve, de 52 a 70 ou 75, moderado, de 36 a 51, e grave, de 20 a 35, e profundo, quando for menor que 20. É considerado inadequado. A classificação deve também levar em conta o nível de suporte necessário para todas as atividades. Então, é importante
que essa criança ela tenha o teste de QI, né? Ela tenha esse diagnóstico de deficiência intelectual para que seja traçado para ela um plano de tratamento, né? Para que seja verificado ali como que vai ser o tratamento dessa criança daí para frente. A abordagem deve focalizar a firmeza e debilidade da pessoa, relacionando-as com as exigências do meio ambiente, expectativas e atitudes da família e da comunidade. Mais uma vez a gente vê aí que quanto é importante esse passo da família, né? E a gente vai passar pela aceitação da família diante do diagnóstico. Tudo isso vai ter muita influência. Mas aí o mais importante aqui para vocês gravarem são esses scores aqui da deficiência intelectual. Então vai ser leve de 52 a 70 ou no máximo 75, moderado de 36 a 51 e grave de 20 a 35 e profundo menor que 20. Já é considerado inadequado. Então a etiologia, o que é isso? É a causa, né? Como eu falei, o que faz acontecer a deficiência intelectual? Então a inteligência é determinada por fatores genéticos e ambientais. Crianças nascidas de pais com deficiência intelectual têm risco aumentado para o desenvolvimento de inabilidades, mas uma clara transmissão genética de deficiência intelectual não é usual. As deficiências na linguagem e aptidões sociais têm mais probabilidade de ser devidas a problemas emocionais, privação ambiental, distúrbios de aprendizagem, surdez, do que a deficiência intelectual. Então, muitas vezes também a criança pode manifestar algum atraso, alguma deficiência, até fazer o teste e realmente dar algum comprometimento, ou não foi feito ainda um diagnóstico assertivo, e aí descobre que essa criança ela não aprendia porque ela era surda, na verdade, ou ela tinha algum outro problema que estava interferindo no processo de aquisição da aprendizagem, de aquisição da linguagem e outros aspectos cognitivos. A genética tem um fator forte, né? Mas também a gente precisa considerar uso de drogas na gestação, privação de alimentos, desnutrição, outros fatores também podem estar envolvidos na deficiência intelectual, que são causas pré-natais, perinatais e pós-natais. Pré-natais antes do parto, perinatais durante, como a gente vai ver as coisas que podem acontecer. E pós-natais depois, se essa criança pegou alguma doença, né, foi acometida por alguma virose, alguma infecção grave que afetou a parte neurológica, vindo a culminar com a deficiência intelectual. Então, esses fatores causadores, chamados fatores ambientais, pré, peri e pós-natais, refere-se ao fator extrínseco que interfere no desenvolvimento do sistema nervoso central. Fatores pré-natais podem ser infecções congênitas, como a toxoplasmose, a rubéola, citomegalovírus, sífilis, desnutrição intrauterina, malformações cerebrais, exposição da mãe à radiação, intoxicação pelo uso abusivo de álcool na gravidez, causando a síndrome alcoólica fetal. Aí o bebê já nasce em abstinência. Uso de drogas durante a gravidez, como a cocaína, doenças como diabetes mellitus e alterações na tireoide. Os fatores perinatais, né? Ou seja, durante o parto. O que aconteceu ali durante o parto que prejudicou esse bebê a ponto dele ficar com uma deficiência intelectual? Citei um exemplo na aula da manhã para vocês de uma criança que nós tivemos na escola que eu trabalhei, que sofreu anóxia perinatal, né? Então, a criança demorou muito a nascer e aí teve uma hipóxia, na verdade, né? Que é a falta do oxigênio. Traumas de parto, encefalopatia, hipóxico-isquêmica, hipoglicemia, prematuridade, baixo peso ao nascer, infecções ao nascimento, hemorragias, tudo isso são fatores que podem ocasionar danos futuros para o bebê. Fatores pós-natais, infecções do sistema nervoso central, como meningoencefalites, encefalites, traumatismo crânioencefálicos, desmielinização, causas primárias ou secundárias, a desnutrição proteico-calórica, radiações, intoxicação por mercúrio e cobre, síndromes epiléticas graves, como a síndrome de West, e baixo nível socioeconômico. E aí, existem coisas que a gente consegue intervir
e coisas que a gente não consegue intervir. E depois que determinados quadros como esses, fatores causadores, são instalados, não tem como voltar mais, né? Então, essa função do sistema nervoso central que foi perdido, ela não se recupera. Então, síndromes que cursam com deficiência intelectual: síndrome alcoólico fetal, erros inatos do metabolismo, que vão gerar algumas síndromes cromossomiais, as síndromes já cromossomiais descrita, síndrome de Down, né, que é do cromossomo 21, a trissomia do cromossomo 21, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno opositivo desafiador, que é o TOD, e aí a gente vai ter associado aí o transtorno de conduta. Todas as crianças podem aprender e se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com o ensino apropriado, disse Vygotsky. Então, essa é uma fala de Vygotsky que a gente precisa acreditar nela, né? Que é possível que todas as crianças possam aprender e desenvolver. Deficiência motora, né? No campo das deficiências, nós vamos ter várias, né? Deficiência intelectual nós já falamos, e agora estamos falando um pouquinho da deficiência motora. O que é deficiência motora? Ela é mais fácil da gente compreender, né? Porque é uma disfunção física ou motora, a qual poderá ser de caráter congênito ou adquirido. Dessa forma, essa disfunção irá afetar o indivíduo no que diz respeito à mobilidade, à coordenação motora ou à fala. Este tipo de deficiência pode decorrer de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas e ainda de malformação. E aí é necessário a gente pensar na acessibilidade desses sujeitos quando a gente pensa na inclusão, né? Então, uma escola que não tem rampa, não tem como, um espaço educacional que não pensa nesses sujeitos, né, no desenvolvimento desses sujeitos, não tem como trabalhar com inclusão. Então, assim, a gente precisa pensar na acessibilidade. Rampa, locais para chegar, atividades possíveis, atividades esportivas, né, inúmeras possibilidades. E quais seriam as causas da deficiência motora? São vários os motivos que podemos encontrar na deficiência motora, né? Pode ser por acidente de trânsito, de trabalho, por erro médico, pode ser problemas durante o parto, pode ser por violência, pode ser por desnutrição. Então, além disso tudo, da gente pensar na deficiência motora, a gente precisa pensar no aspecto psicológico da deficiência motora, né? O que a gente vai ter ao lidar com essa criança, né? Com esse estudante, com esse aluno que tem uma deficiência motora. E tem aqui uma chargezinha para a gente pensar. Por que as pessoas te chamam de especial? Aí ele responde assim: eu não sei, eu acho que é pela cor do meu cabelo, né? Então, assim, será que esse que está ali naquela condição de necessidade especial, ele se sente nessa condição? Ou é uma questão dos outros que olham? Então, a gente precisa trabalhar nesse âmbito, pensar para esses deficientes, para esses sujeitos com deficiência motora, principalmente na acessibilidade, no aspecto psicológico, principalmente se ele foi vítima de violência, uma violência que ocasionou alguma deficiência motora, né, gente? Isso é muito, muito comum, principalmente quando a gente pega as pessoas com situação socioeconômica muito baixa. A gente vai ver que as crianças, elas apanham muito dos pais, elas já vivem num contexto de vulnerabilidade, de violência, né, padrasto, que às vezes bate, às vezes perdeu o braço porque a mãe bateu, porque cortou, porque colocou fogo ou jogou água fervendo, coisas desse tipo. Então, assim, é preciso estar muito atento, ou se foi por um acidente de trânsito ou de trabalho, ou mesmo por erro médico. Deficiências múltiplas. O termo deficiência múltipla tem sido utilizado com frequência quando a gente percebe uma ou mais, né, duas ou mais deficiências que estão acontecendo ao mesmo tempo, né, estão associadas, sejam elas de ordem física, sensorial, mental, emocional ou de comportamento. Então, o que a gente mais vê na prática são as deficiências múltiplas. E a gente pode ter, por exemplo, uma criança que tem, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com o TOD associado, que é o opositivo desafiador. É um quadro, um cenário bem difícil de trabalhar,
uma criança que não tem estereotipia, assim, não tá, né, alguém vai olhar e falar, nossa, nem parece que tem nada, que fica até difícil de acreditar que tem alguma necessidade especial. Esse pode ser um exemplo, mas a gente pode ter também uma criança com uma deficiência física, motora, e ter, por exemplo, alguma outra comorbidade junto. No entanto, não é o somatório dessas alterações que caracterizam a múltipla deficiência, mas sim o nível de desenvolvimento. Então, o que vai precisar? Você está vendo ali que existem comorbidades, mas é preciso avaliar como essa criança é na prática, como que é a aprendizagem dela na prática, como que é o nível de desenvolvimento dela, quais são as possibilidades funcionais. Muitas vezes uma criança está na cadeira de roda e ela tá bem, mas ela utiliza a cadeira de roda, mas ela tem uma deficiência intelectual. Ela tem um problema motor e ela também tem um problema intelectual. Quais são as possibilidades dessa criança? Qual é a possibilidade de comunicação dela? O que ela consegue? Como ela se comunica, como ela se expressa e como ela interage com os pares na escola, né? Com os amigos. E todas essas coisas vão ser determinantes para a gente definir quais são as necessidades especiais desse sujeito, dessa criança. Então aqui, como a gente pode ver, são exemplos, né, que a gente tem, que a gente pode mostrar, exemplos de crianças com necessidades especiais, com deficiências múltiplas e que a gente precisa avaliar essa criança. Qual é a capacidade dela, funcional, social, a comunicação, como ela vai interagir com os pares e os pares com elas, como vai ser. E agora passando para a deficiência auditiva. Então a deficiência auditiva também está no contexto da educação inclusiva. A gente vai encontrar, né, quando o bebê nasce, ele faz um testezinho lá chamado, na triagem neonatal, ele faz um teste chamado teste da orelhinha, né, e ali se for apontado alguma dificuldade, ele vai ser encaminhado para o otorrino, para fonoaudiólogo, para o otorrino. Mas algumas deficiências não aparecem logo ali no teste. Não significa que se ele fez o teste e deu negativo, né, para alguma patologia, que ele não vai manifestar, não, ele pode manifestar sim ao longo da sua vida alguma deficiência auditiva. Então as causas mais comuns da perda auditiva são defeitos genéticos em neonatos, infecções da orelha e cerume em crianças, né? Quando vai acumulando aquele cerume todo, pode causar deficiência auditiva. Muitos casos são detectados por triagem, mas deve-se suspeitar da perda de audição se as crianças não respondem a sons ou têm atraso no desenvolvimento da fala. Então, esse atraso no desenvolvimento da fala é que vai sinalizar que tem alguma coisa errada. E aí não está falando, então precisa encaminhar para todos os especialistas, excluir todas as hipóteses possíveis. Então, o diagnóstico é geralmente feito por meio de testes eletrodiagnósticos, testes de emissões autoacústicas evocadas e resposta auditiva do tronco encefálico. Em recém-natos, é por exame clínico e timpanometria em crianças. E o tratamento para a perda auditiva irreversível pode ser o aparelho auditivo ou o implante coclear. Então, esse é um aluno também que merece, que precisa da atenção, né? Então, como vai lidar com um aluno com deficiência auditiva? Então, toda escola com aluno com deficiência auditiva tem o direito de receber um intérprete de Libras. Isso é uma coisa que a gente vem, quem trabalha com educação sabe que a gente vem apontando essa necessidade do intérprete de Libras em todas as áreas, Hoje, por exemplo, na minha cidade, só tem um psicólogo que atende em Libras. Então, há necessidade urgente em termos nas universidades o ensino de Libras para os alunos que estão em formação, para que eles possam atender o público que tem deficiência auditiva. E lá no campo da escola, o ideal é que na estrutura do curso de pedagogia houvesse a inserção da disciplina de Libras. Em alguns até há, como disciplina optativa ou como uma disciplina mesmo que seja obrigatória, mas ela não cumpre o papel de realmente ensinar aquele professor, aquela pedagoga, aquele pedagogo a realmente falar em Libras, né? Realmente exercer essa linguagem. Então, toda escola regular, ela tem o direito de receber um intérprete de Libras e também material de apoio para a sala especializada, sala de atendimento educacional. No dia a dia, posturas simples do professor em sala vão facilitar o ensino e aprendizagem desse aluno surdo.
Traga-o para as primeiras carteiras e fale com clareza, porque muitos deles fazem a leitura labial, então eu preciso falar com eles, gesticular, usar gestos. Você está de fato preocupado com aquele aluno, se ele está aprendendo ou não, né? Nunca cobrir a boca, nunca vira de costas para a turma, permitir a leitura orofacial, dê preferência ao uso de recursos visuais na aula. Então você vai usar o PowerPoint, você vai passar um filme, vai ter uma legenda, você está implicado naquele processo com seu aluno surdo. Mesmo que você esteja na pior escola, na pior periferia, no pior cenário de políticas públicas para alunos com deficiência, você pode fazer a sua parte, você pode fazer diferente. E a deficiência visual é uma realidade também. Então, a cegueira total, chamada amaurose, pressupõe completa perda da visão. Mas a gente vai ter nesse cenário de deficiência visual também aquele sujeito que não perdeu completamente a sua visão, ele tem uma diminuição da acuidade visual, né? Enxerga um vulto, alguma coisa assim. A visão é nula no caso da amaurose, quando você tem perda completa da visão. Isto é, nem a percepção luminosa está presente. Pedagogicamente, define-se como cego aquele que, mesmo possuindo visão subnormal, necessita de instrução em braille, sistema de escrita por pontos em relevos. E como portador de visão subnormal, aquele que lê tipos impressos ampliados ou com o auxílio de potentes recursos ópticos. Tá? Só para a gente entender um pouquinho da deficiência visual. E a mesma coisa, essa pessoa com deficiência visual tem direito também a ter o seu material em braille. Vamos falar um pouquinho agora sobre outro transtorno que também faz parte do cenário da inclusão, que é o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista engloba diferentes condições marcadas por perturbações no desenvolvimento neurológico, com 3 características fundamentais que podem se manifestar de forma isolada ou em conjunto. São elas: dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização e padrão de comportamento restritivo e repetitivo, que é o que a gente chama de movimentos estereotipados, né? Então, muita gente, o autismo ele tem sido um assunto amplamente discutido, né? Onde se busca saber as causas, tratamentos ideais, e como lidar com o autismo, né? Então, ele engloba essa dificuldade no desenvolvimento neurológico, com esses 3 pontos importantes a serem considerados, que são dificuldade na comunicação, por deficiência no domínio da linguagem e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, a dificuldade da socialização e o padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Aí eu queria aproveitar e indicar para vocês que se interessam pelo tema, esse livro aqui, Transtorno do Espectro Autista. Esse livro aqui tem tudo o que você precisa saber sobre o TEA em estudos transdisciplinares. Tem um artigo meu nele, no capítulo 11, que está falando sobre os diversos tipos de tratamento para a criança com TEA, né? As diversas possibilidades pedagógicas, tratamentos pedagógicos para a criança com TEA. Então, as manifestações do TEA são classificadas em leve, moderadas e grave. O TEA leve é característico do paciente que não apresenta traços significativos. No geral, eles se comunicam e mantêm suas atividades da vida diária e possuem um nível de interação social. Podem apresentar estereotipias, porém menos evidentes. Já o TEA grave é representado pelo paciente com grande déficit, com grandes limitações. A comunicação e a interação social são precárias. Apresentam muitos comportamentos repetitivos, mais intensos, podem se autoagredir, rigidez a grandes rotinas e podem ter estereotipias mais incapacitantes, tais como correr de um lado para o outro, balançar o corpo e as mãos, que é o chamado flapping, que talvez alguns de vocês já conheçam, né, já devem ter ouvido, que são os movimentos estereotipados, como esse aqui, que a maior parte de quem tem o transtorno do espectro autista grave manifestam, né? Por isso que a gente tem ainda pessoas que não estudaram, não conhecem o transtorno a fundo e falar, não é possível que
se tenha o transtorno do espectro autista, não tem, porque não tem aquele comportamento tal. Então, assim, é preciso a gente se aprofundar, a gente conhecer, para a gente definir as limitações e a necessidade especial que cada aluno tem. E aí, no transtorno do espectro autista, o que a gente vai precisar? De uma intervenção precoce para tratar esse aluno. Quanto mais precoce for o diagnóstico e início das intervenções, mais ganho essa criança vai ter. Como disse ali, quanto menor a criança, a velocidade de formação das redes neurais no cérebro. Quando você oferece um estímulo em idade precoce, o cérebro está formando muitas conexões. Logo, melhoram as chances de formar novas conexões referente àquela habilidade almejada. Quanto mais cedo intervir, mais fácil do cérebro responder. Além disso, o pediatra deve estar atento às janelas de oportunidade para desenvolver certas habilidades, que para a linguagem até os 3 anos. Então, quanto antes for feito o diagnóstico, a aceitação dos pais, a busca de ajuda numa rede interdisciplinar, vai ser melhor o ganho dessa criança, o aporte social, né, tudo, o enfrentamento na escola, tudo vai ser muito melhor para essa criança. Vamos falar então agora das altas habilidades da superdotação, que também está dentro das possibilidades da inclusão. Então, alunos com altas habilidades, superdotados, merecem ter acesso a práticas educacionais que atendam às suas necessidades, possibilidades, possibilitando melhor desenvolvimento. O propósito da educação dos indivíduos superdotados é fornecer aos jovens oportunidades máximas de autorrealização, por meio do desenvolvimento e expressão de uma ou mais áreas de desempenho, onde o potencial superior esteja presente. Então, a gente vai ver que nas altas habilidades, a criança tem um talento exacerbado, né? E ele tem comportamentos também comuns do superdotado. Ele aprende fácil e rapidamente, costuma apresentar um vocabulário excepcional, ele tem ideias originais, ele tem uma imaginação muito acelerada, muitas vezes resolve as coisas de um jeito não convencional, amplamente informado e muitas vezes conhecedor de assuntos poucos comuns. Às vezes é até difícil debater com uma criança dessa. É persistente, independente, costuma fazer coisas por conta própria, é persuasivo e capaz de convencer os outros, muitas vezes é pouco tolerante com tolices, pergunta muito, é muito curioso, costuma ter insights, tem habilidades nas artes, em áreas como música, dança, desenho ou outras atividades, tem excelente senso de humor, por vezes muito irônico, resiste à rotina e à repetição, e às vezes também são irritadiços, justamente por não tolerarem muito as coisas, ficam um pouco impacientes quando as coisas tendem a ser um pouco repetitivas, mas são crianças inteligentíssimas, cuja inteligência precisa ser ao máximo explorada. Muitas vezes o aluno com altas habilidades, o aluno superdotado, pode ficar desmotivado com atividades implementadas em sala de aula, com o currículo ou métodos de ensino utilizados, principalmente quando você tem um currículo repetitivo, né? Fazer a mesma atividade, o mesmo estilo de atividade várias vezes. Ele lê um livro super rápido, ele quer debater, ele conta coisas, ele assimila as coisas muito rápido. Então, para esses alunos, precisa de ter estratégia. Como eu disse anteriormente, na aula da manhã, colocar esse aluno junto com a professora, fazer com que eles sejam, por exemplo, um monitor de turma, criar uma iniciação científica adequada para aquela idade, promover coisas que facilitem e que possibilitem o explorar de toda essa inteligência. Um projeto pedagógico inclusivo para alunos com altas habilidades não pode deixar de considerar as atividades que favoreçam o saber e aprender, o saber fazer, o saber ser, favorecendo as aprendizagens para toda a vida. Selley sugere o desenvolvimento de atividades que envolvam o uso da linguagem, representação de experiências e ideias, o raciocínio lógico e criativo. Em geral, eles são muito bons com matemática, gostam de cálculos, compreensão de tempo e espaço e uma aprendizagem ativa por parte do aluno com altas habilidades e superdotado. Tem gente que às vezes pensa assim, então é fácil trabalhar com esse aluno, né? Não, não é fácil. Não é fácil também para a família, não é fácil para a escola, não é fácil para o educador.
e também gera um certo sofrimento também para quem está no dia a dia com essa criança. Então, essa criança com altas habilidades, ela vai ter características comportamentais que vão ser o interesse por coisas comuns, fazem muitas perguntas, sempre tentam entender o fenômeno pelo qual se interessam, são enérgicas, são inquisidoras, não querem aceitar explicações prontas, são às vezes hiperativas, pode ter alguma comorbidade associada, gostam de aprender coisas novas, querem sempre fazer coisas novas. Características de aprendizagem, demonstram gostar muito das atividades intelectuais, têm um alto grau de abstração e de síntese, são críticos, céticos, conseguem armazenar muitas informações ao mesmo tempo, sobre muitos assuntos, debatem, enfim. Também as características de pensamento criativo, são bons com dedução, criam hipóteses, têm um pensamento flexível, têm muita imaginação, conseguem perceber relações entre situações, objetos e fatos que aparentemente não têm relação, gostam de se envolver com assuntos complexos e amam resolver situações que precisam de resolução de problemas. E agora vamos falar sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, a gente tem o TDAH também sem hiperatividade, mas a gente vai falar com base no DSM-5. Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é uma síndrome de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Há 3 tipos de TDAH, os que são predominantemente desatentos, hiperativo-impulsivos e combinados. Os critérios clínicos dão o diagnóstico e o tratamento inclui medicação com estimulantes, terapia comportamental e intervenções educacionais. Então, de acordo com o DSM-5, nós temos 3 tipos: transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, desatenção predominante e hiperatividade e impulsividade predominante. Nós vamos ter o tipo combinado, onde a gente vai ter a desatenção e a hiperatividade junto. Então, o distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade é considerado um distúrbio do neurodesenvolvimento. São condições neurológicas que aparecem precocemente na infância, geralmente antes da idade escolar, prejudicam o desenvolvimento do funcionamento pessoal, social, acadêmico e profissional. E aí ele vai aparecer desde a infância e ele vai perdurar até a idade adulta. A gente tem muito adulto com TDAH. Normalmente envolvem dificuldades na aquisição, retenção ou aplicação de habilidades ou conjuntos de informações específicas. Os distúrbios do neurodesenvolvimento podem envolver atenção, memória, percepção, linguagem, solução de problemas e também interação social. Então, no TDAH, a gente vai ter um sujeito também que vai ter dificuldades em todas essas áreas, né? É um comportamento marcado por desatenção, por impulsividade, por hiperatividade, que gera muito problema na escola, muito problema escolar, porque muitas vezes os educadores não estão preparados para lidar com essa demanda, para receber esse aluno, para tratar desse aluno, ensinar esse aluno, né? Eu me lembro bem que tive alguns atendimentos com alunos com déficit de atenção e hiperatividade, com transtorno, que estavam em outras escolas e que a escola não aceitava, ou a escola ela quer um laudo de 6 em 6 meses que comprove que essa criança realmente tem TDAH, e aí ainda assim não há um planejamento específico para aquela criança. O que há são inúmeras advertências, chama muita atenção e chama os pais toda hora, como se fosse possível, né? Como se fosse possível intervir só naquele comportamento. E muitas vezes essa criança, esse adolescente, criança, ele vai precisar de medicação e da terapia junto. Só a medicação não resolve, só a terapia junto não resolve. Então é preciso que o tratamento ele esteja aliado, ele esteja combinado, e é preciso também alinhar isso com a escola, né? E como que a gente fez naquela época? Esse paciente que eu tive, a escola não tinha um plano, era uma escola de classe média alta e não tinha um planejamento para assistência daquela criança. E aí eu tive que fazer um acompanhamento, eu tive que ir à escola inúmeras vezes,
conversar sobre o quadro, conversar sobre a possibilidade, conversar sobre leis, porque a criança com TDAH, ela tem leis. Existe também uma cartilha que eu vou passar para vocês dos direitos da criança com TDAH. Também está no site da Associação do Déficit de Atenção e Hiperatividade, que também descreve os direitos que essa criança tem. E é lei que ele tenha provas e avaliações adequadas à sua realidade, que ele tenha um espaço para fazer as suas avaliações. E essa criança, a qual eu estou me referindo, ela tinha o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e o TOD associado. Então, muitas vezes vocês vão ver quadros com comorbidades, quadros juntos. E não era fácil, sabe? E aí, acaba que o aluno fica sendo taxado como vândalo, esse não quer saber de nada, esse não quer estudar, não tem jeito, não aprende. E aquele inúmeros rótulos, né? Que, infelizmente, profissionais da educação acabam por lançar sobre uma criança. Mas que se tiver medicado, se tiver fazendo terapia, suas avaliações separadamente junto com os outros colegas, é possível sim romper essa barreira. Então essas condições, elas começam na infância, né? E é importante se atentar para isso. Elas vão prejudicar o desenvolvimento da criança como um todo, é a aprendizagem, é o funcionamento pessoal. Na família, a família acaba não aguentando muito também, porque não compreende, como eu falei, não tem estereotipia. Você não vai olhar para aquele indivíduo e falar, esse tem TDAH, não é assim. Também precisa fazer testes psicológicos, precisa de um diagnóstico fechado, para que assim comecem as intervenções. Normalmente envolvem dificuldades na aquisição, retenção, aplicação de habilidades ou conjuntos de informações específicas. Um padrão persistente de desatenção ou hiperatividade. Então é isso aí que a gente vai perceber lá no TDAH. Quando você pegar um aluno com TDAH, você vai ver que existe um padrão persistente. Ele vai persistir e é por um tempo. Né? Não é persistiu 2 dias, ele estava desatento 2 dias, não. É um menino que começa a ler um texto, daqui a pouco ele está falando de outra coisa. Ele começa a escrever e o lápis cai no chão. Ele não consegue fixar a atenção dele naquilo, né? E ele tem a hiperatividade, ele se sacode, ele se mexe excessivamente, ele balança as pernas. Ele tem também a impulsividade, que interfere no funcionamento e no desenvolvimento. Então, a desatenção, a gente vai ver alguns sintomas que fazem parte, né, que vão impactar as atividades dessa criança. Lá no DSM-5 vocês vão ver descrição de 5 ou mais sintomas desses, né, já é caracterizado como TDAH. Então, depois vocês deem uma olhadinha também lá no DSM-5, eu vou passar para vocês o PDF. Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, desafio, hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes mais velhos e adultos, 17 anos ou mais, pelo menos 5 sintomas são necessários. Então, o diagnóstico ele é clínico, feito com esses critérios do DSM-5, né? E escalas, muitas vezes os psicólogos, neuropsicólogos, enviam escalas para a escola, para que a escola esteja preenchendo essas escalas, escala do TDAH mesmo. Né? O professor preenche, a escola preenche. Então, diante da suspeita de TDAH, é importante avaliar uma boa anamnese, né? Uma boa história clínica, uma história do uso da doença, de como foi esse pré-natal dessa mãe. Tudo isso pode ter muita interferência. Eu me lembro de um aluno que nós tivemos também com TDAH, que tinha uma história, né, de uso de droga da mãe durante a gestação, de uma mãe usuária de crack. Essa criança passou um bom tempo em orfanato e depois que veio pra gente, já havia sido adotada e aí ela tinha o quadro de TDAH. Então é importante fazer uma boa anamnese, colher uma história fidedigna de como, para se chegar a um diagnóstico também fidedigno. Também é primordial fazer exame físico detalhado, né? Isso aí vai ser com o médico, tá, gente? Então, como são esses sintomas lá do TDAH? Frequentemente não prestam atenção em detalhes, cometem erros por descuido, em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção,
em tarefas ou atividades lúdicas, não conseguem manter o foco durante as aulas, conversas ou leituras prolongadas. Frequentemente não escutam quando alguém lhe dirige a palavra, parece estar com a cabeça longe, às vezes começa a fazer um exercício e até dorme fazendo, né? Frequentemente não seguem instruções até o fim, não conseguem terminar trabalhos escolares, tarefas, deveres no local de trabalho. E a etiologia e a causa do TDAH? Então, o TDAH não tem uma única causa específica, né? Existem potenciais causas, potenciais fatores que são genéticos, bioquímicos, sensórios motores, fisiológicos, comportamentais, que estão envolvidos na etiologia do TDAH. Alguns fatores de risco incluem baixo peso, né? O bebê que nasce com menos de 1,5 kg, trauma craniano, deficiência de ferro, apneia obstrutiva do sono. E aí eu também vou passar para vocês um texto meu, um artigo meu sobre a importância da polissonografia no diagnóstico do TDAH. Esse diagnóstico muitas vezes é bom ressaltar, eu acabei de lembrar aqui e vou ressaltar isso para vocês, que é a importância de um diagnóstico verdadeiro. A gente também recebe na escola muita criança que é agitada, que tem muita energia, que é saudável, como se fosse TDAH. E muitas vezes não é. Muitas vezes são pais que não dão atenção para o filho e ele precisa chamar a atenção de alguma forma. São pessoas que passam muitas horas no celular, que trabalham o dia todo, chegam em casa, permanecem com o telefone na mão, com o celular, não dão atenção aos filhos, e o comportamento dessas crianças acaba se tornando um comportamento um tanto quanto agressivo, impulsivo, porque elas estão, na verdade, querendo chamar atenção, né? Elas precisam de atenção vinda de algum lugar. E é isso que a gente vê muitas vezes, crianças que não têm TDAH sendo diagnosticadas com TDAH e até sendo medicadas. Então é preciso, antes de se fechar um diagnóstico para TDAH, uma boa anamnese, os exames todos clínicos, descartar outros transtornos e também fazer o exame da polissonografia. Porque tem muita criança que tem apneia obstrutiva do sono e isso realmente, essa criança ela não vai dormir bem à noite. Então ela acorda cansada, ela dorme durante o dia para compensar aquele sono ruim, né? Ela fica sonolenta durante o dia e à noite ela se debate na cama, né? E isso é descoberto como? Através do exame da polissonografia. Então é importante saber todos esses pontos para não se fazer um diagnóstico errôneo. A gente precisa ter muito cuidado com o diagnóstico, né, em respeito aos nossos pacientes, aos nossos alunos, aos nossos clientes e essas famílias. Exposição ao chumbo e também exposição fetal a álcool, tabaco e cocaína. Como já falei, o uso de drogas por parte dessa mulher, dessa mãe, né, que outrora fora gestante. Agora, vocês vão ver também no DSM-5 que existem distúrbios específicos da aprendizagem, que também nós vamos encontrar, são dificuldades que nós vamos encontrar lá no âmbito da escola, que também fazem parte lá da educação inclusiva. E um deles é a dislexia. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a dislexia. A dislexia, então, é um padrão específico de aprendizagem de origem neurológica que acomete pessoas de todas as origens e nível intelectual. Caracteriza-se por dificuldade na precisão ou na fluência do reconhecimento de palavras e baixa capacidade de decodificação e de soletração. Essas dificuldades são resultados de déficit no processamento fonológico, que normalmente está abaixo do esperado em relação a outras habilidades cognitivas. Problemas na compreensão e redução da experiência de leitura normalmente são as consequências secundárias desse transtorno. Então, a dislexia também é muito comum da gente encontrar e eu vou indicar para vocês o filme Como Estrelas na Terra, aqueles que se interessam, né, por trabalhar com crianças para compreender melhor como que é a dislexia, né? A criança ela não consegue ler, aí também vai perdurar, como contei para vocês, de uma aluna que eu tive já na pós-graduação, na universidade, e ela não, na hora que foi pedido atividade avaliativa, uma atividade escrita, ela falou, eu não vou fazer, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Isso tudo gerou uma angústia muito grande nela, né? Então, assim, a dislexia é um problema real. E às vezes é difícil de diagnosticar, porque é aquela criança que vai para a escola e ela não escreve, ou ela faz muitos garranchos com as letras todas voando no caderno.
E um profissional bem treinado, um professor bem treinado vai bater o olho e falar, é dislexia. Ele vai saber que é, porque é muito claro. Então você precisa ver, né, e ter esse contato, estudar e se aprofundar para você perceber como que é essa deficiência, como que o disléxico enxerga as letras, como que é difícil, as letras emboladas, voando, né? Então é uma dificuldade a nível intelectual nessa fluência. E a descalculia? Vai ser uma outra dificuldade de aprendizagem também, que a gente também vai encontrar. Às vezes a gente encontra dislexia, descalculia, disgrafia, tudo junto, num sujeito só. E a descalculia é um termo alternativo usado em referência a um padrão de dificuldades caracterizado por problemas no processamento das informações numéricas. E aí o problema não é com as letras, vai ser com os números. A dificuldade na matemática, a aprendizagem dos fatos aritméticos, não conseguem aprender a tabuada, por exemplo, não conseguem fazer cálculos simples, nem cálculos de cabeça. E aí são dificuldades matemáticas, tá? É a descalculia. Também está lá especificado no DSM-5. Temos a disgrafia, que vai ser um distúrbio da expressão escrita, vai comprometer a caligrafia, a capacidade de realizar cópias e grafar as sequências de letras. Vão se manifestar em 6 itens. Dificuldade no controle motor, a área do cérebro responsável por garantir que letras sejam grafadas, não funciona tipicamente. Deficiência na percepção visual, o cérebro interpreta erroneamente as informações visuais. E 3, distúrbio no modo de segurar o lápis, devido ao tônus muscular também diminuído. Deficiência na memória visual, deficiência no controle espacial, em arrumar a escrita da página. E também a taxa de processamento vai estar diminuído. Executa uma boa escrita, mas lenta. Se for rápida, vai ser desorganizada, né? Então, o problema aí com a letra da pessoa, né? Com o sequenciamento das letras e a formação de uma frase ou de um texto. Então, partindo agora, que nós já compreendemos quais são as patologias que estão envolvidas, né? Já está caracterizado o grupo de indivíduos que nós vamos ter na educação inclusiva. É importante a gente entender que por trás desse sujeito, dessa criança ou adolescente, ou mesmo adulto, quando for no ensino superior, a gente vai encontrar com a família. A gente precisa ter esse encontro com a família, né? Um encontro que possibilite o diálogo, que possibilite a participação ativa da família, para a gente conseguir fazer uma boa inclusão desse sujeito. Então, as relações com a família ou com responsáveis legais pelos estudantes são um elemento fundamental. E aí é importante a gente falar que família tem um conceito amplo de família, não é o pai e a mãe, é aquele que é responsável por aquela criança num determinado contexto. Então, elas devem estar contempladas no planejamento e no desenvolvimento de todas as atividades escolares. Ao mesmo tempo, precisam ser pautadas por cooperação e também por apoio mútuo, seja qual for a necessidade especial do aluno. A partir da experiência clínica e das pesquisas já realizadas, nós sabemos que a entrada na escola pode promover efeitos, inclusive terapêuticos, né? Porque essa criança ela passa a pertencer a algum lugar. Principalmente para essas crianças que apresentam algum entrave na sua concepção psíquica. Então, ela já tem alguma dificuldade ali. Fazer parte desse ambiente escolar só vai fazer bem, isso pode ser terapêutico para ela. E a inclusão no contexto escolar oferece um lugar social para elas. Mas se essa escola também não estiver preparada, também pode ser um desastre. Então, na escola, elas deixam de ser doentes, autistas, para ocupar um lugar de crianças. Lá, ela não é uma patologia, ela é uma criança, ela tem um nome, né? Ela não é o portador de nada, né? Ela é só uma criança, igual a outra. Ela não é o TDAH, ela é uma criança. Então, essa escola precisa partir desse pressuposto para trabalhar com a inclusão desses sujeitos. E lugar de crianças que aprendem. Então, esse lugar é da criança aprender, né? Essa criança está ali para aprender, para adquirir conhecimento, seja a partir da troca, né, da forma dela, não é um... Por exemplo, você pega uma criança que tem alguma dificuldade e a gente, há alguns anos atrás, vamos botar aí 20 anos atrás, a gente ainda via crianças
que com alguma dificuldade eram humilhadas em sala de aula, né? Os métodos educacionais, eles mudaram muito. Então é a partir disso, essa criança está ali para aprender. Se eu perguntar para vocês qual é a sua pior lembrança da escola, o que você diria? Então essa vai ser a nossa atividade dessa parte da tarde. Você vai escrever qual foi a sua pior memória escolar, né? O que você se lembra que foi tão impactante, de efeito negativo, que você vê hoje que foi uma forma de exclusão para você. Você escreve direitinho depois. Então, a escola é, portanto, um espaço importante para a formação desse sujeito, já que pode auxiliar em uma reorganização do psiquismo, na medida em que ele atribui um lugar social, um lugar de sujeito. Esse lugar precisa ser respeitado, né? Um direito dessa criança. Então, qual é a importância do trabalho intersetorial no atendimento desse público? É importantíssimo que tanto a escola ofereça esse atendimento intersetorial, né, um trabalho em rede, quanto, se não for possível na escola, que o município e as políticas públicas governamentais confiram a ele esse direito. Um trabalho em rede significa um professor, um psicopedagogo, um neuropsicólogo, médico, psicólogo, fisioterapeuta, a participação do fono, da nutricionista, do terapeuta ocupacional, da assistente social. E aí é importante a gente pensar que determinadas necessidades especiais vão precisar de um professor especializado ali na sala que vai dar uma atenção maior àquela criança, né? Tem crianças, por exemplo, em condição de estar na cadeira de roda ou de ter múltiplas deficiências, tanto intelectual quanto motoras, elas precisam de alguém que as auxilie, né? A se alimentar, né? São crianças que às vezes vão passar o dia todo na escola, então é preciso que tenha também essa mão de obra especializada. Um professor vai estar destinado ali àquela criança. E o cérebro? Pra gente que está fazendo a pós de neurociências e de neuropsicopedagogia também, é importante que a gente pense neurociências e educação inclusiva, né? Juntos, esse funcionamento do cérebro, como que é isso? Então, o cérebro é a peça-chave para a aprendizagem. Porém, para que tudo aconteça de forma estabilizada, vamos depender de um amadurecimento neurofisiológico. Vamos depender das conexões cerebrais, vamos depender das sinapses, vamos depender também dos recursos emocionais e vamos depender também dos estímulos sociais, né? Não adianta só um cérebro perfeito se a gente não tiver um meio que propicie a aprendizagem, né? Não adianta a gente estar tentando falar de inclusão sem a gente falar em possibilidades de recursos emocionais e estímulos sociais. Então, os educadores devem conhecer e se dedicar ao estudo de suas áreas específicas, cada um de nós, né? Se eu vou trabalhar com educação especial, preciso me aprofundar e conhecer mais de educação especial. Se eu quero saber só, né, esse apanhado geral, como nós estamos fazendo hoje, né, eu sei só esse apanhado geral. Então, se eu vou trabalhar diretamente com a criança numa área de neurociências, eu preciso saber cada área do cérebro específica, né, que é responsável pelos processos cognitivos. Então, os educadores devem conhecer e se dedicar visando a estimulação adequada no momento de aprender. A neurociência da educação é um novo ramo de conhecimento, que tem como objeto de estudo a educação e o cérebro, entendido como um órgão social que pode ser modificado pela prática pedagógica. Situa-se na interface de conhecimentos entre as áreas de neurologia, psicologia e pedagogia, com o objetivo de compreender como os seres humanos aprendem melhor, de forma que os professores possam conduzir e maximizar esse aprendizado. Então, quais são os princípios da aprendizagem? Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns princípios da aprendizagem. Princípio número 1, cada cérebro é único e organizado de forma singular. Então, o cérebro humano é tão singular quanto a face. E embora sua estrutura básica seja a mesma, não existem dois cérebros idênticos, né? Então, cada pessoa vai ter um cérebro diferente e eles precisam ser estimulados também de forma diferente. Apesar de existirem padrões gerais de organização estrutural e funcional do aprendizado no cérebro, cada indivíduo apresenta padrões e combinações de habilidades e dificuldades singulares. Então, a gente precisa
considerar cada sujeito como único, singular no seu aprendizado. Cada um vai aprender de um jeito. Um vai segurar o lápis assim, o outro vai segurar assim, o outro, né, vai ter uma outra forma, o outro vai se aprimorar da escrita de uma forma, o outro da leitura de outra, um vai ser mais rápido, o outro vai ser um pouquinho mais lento. Segundo princípio, os cérebros não são igualmente bons em tudo. Os cérebros não são iguais em suas habilidades para resolver diferentes tipos de problemas. O aprendizado depende não apenas das habilidades, mas também do contexto. É entendido como um ambiente, olha o que eu venho falando, o meio, onde essa criança está inserida, né? Esse lugar social dela dentro da família. E como esse meio é vulnerável, tem violência, tem amor, tem afeto, isso tudo vai gerar outras possibilidades. E também a motivação para o aprendizado, bem como o conhecimento prévio sobre o objetivo da aprendizagem. O cérebro é um sistema complexo, dinâmico e integrado, constantemente esculpido pelas experiências do viver. No entanto, a maioria dessas modificações ocorrem apenas em nível microscópico e neuroquímico, e a busca pelo significado é inata do ser humano. Então, nesses princípios da aprendizagem, o cérebro vai apresentar um alto grau de plasticidade, se desenvolver ao longo da vida, embora existam limites nessa plasticidade que vão aumentando com a idade. O aprendizado é em parte determinado pela habilidade cerebral de autocorreção, aprender com as experiências, através da análise dos dados, com a autorreflexão, aprender também com as dificuldades. As emoções são críticas na detecção dos padrões, tomada de decisões e aprendizagem. Então a gente não pode deixar de considerar, por exemplo, o sistema límbico, que responsável pelas nossas emoções, como as emoções elas vão influenciar esse processo de aprendizagem. O estresse, a ansiedade, os estados depressivos prejudicam o aprendizado. Então, se eu tenho uma criança que está passando por processos estressantes, né, complicadores afetivos intrafamiliares, isso vai refletir no aprendizado. Por isso tem que tomar cuidado com os diagnósticos, né? Às vezes você tem uma criança que está num contexto de violência, por exemplo, né? Todo tipo de violência está gerando nela estresse e depressão, e você vai lá e dá o diagnóstico para ela de TDAH, por exemplo, né? Você diz que ela está desatenta, desatenta demais por não sei quanto tempo, mas você não avaliou o contexto dessa criança, a situação dela, do meio que ela vive, né? Então isso é muito importante. Então a gente tem aqui ao lado as funções do cérebro, né? As neurociências, o benefício da educação, a gente pode compreender isso melhor, né? Isso é extremamente importante para a gente compreender quais partes do cérebro estão implicadas nesses processos de ensino e aprendizagem. Então o cérebro vai depender da interação com outras pessoas para dar sentido às situações sociais. Assim, o suporte acadêmico, moral ou de outra ordem recebido dos outros, professores, colegas e também os familiares, é crítico para o melhor desempenho acadêmico, que inclui o aprendizado. Então, se há uma interação, vai haver uma aprendizagem. O aprendizado envolve toda a fisiologia corporal. O corpo influencia o cérebro controla o corpo. Então, a nutrição, o sono, o estresse vão impactar a memória, vão impactar o aprendizado. Bons hábitos alimentares de sono, bem como o estresse, interferem positivamente na atenção e no potencial de aprendizagem. Então, assim, são áreas da criança que são necessárias uma avaliação melhor. Como essa criança dorme? Do que essa criança se alimenta, né? Eu lembro uma vez que estava atendendo uma criança com dificuldade de aprendizagem, né? Não aprendia. E aí, na anamnese, eu perguntei, como que é a alimentação? Não come nada. Mas o que você dá para ela? Né? O que a mãe dava? Uma criança de 4, 5 anos, mais ou menos. Pipoca doce, essas pipocas do pacote vermelho. Aquilo não tem valor nutritivo nenhum. Então, como essa criança vai aprender, né? Comendo só doce, guloseimas, bala, pirulito, ele só gosta disso. Não é que ele só gosta disso, você só oferta isso, né?
Então, assim, a gente vai encontrar problemas que aos nossos olhos são muito pequenos, né? Mas que são a realidade de muitas famílias, né? Mas por que? Será que ele não come nada, eu dou o que ele pede? Não é assim, né? Os pais estão ali para encaminhar, então você vai precisar fazer o quê? Orientar essa família, trabalhar com essa família nesse âmbito nutricional, encaminhar para uma nutricionista, fazer um trabalho de rede, dar um suporte a eles, né? Não nos cabe ficar julgando se determinada atitude é certa ou errada. A gente precisa ensinar, a gente precisa educar essas famílias, né? E ensinar. Então, o trabalho do educador pode ser mais significativo e eficiente se ele conhece o funcionamento cerebral. Por isso que é importante a gente conhecer, o que possibilita o desenvolvimento de estratégias pedagógicas mais adequadas. Então, se eu sei que o meu aluno ele tem um problema na escrita, eu sei que o problema dele é numa determinada área e eu vou explorar aquilo um pouco mais. Contribuem para o cotidiano do educador. Conhecer a organização e as funções do cérebro, os períodos receptivos, os mecanismos da linguagem, da atenção e da memória, as relações entre cognição, emoção, motivação e desempenho, as potencialidades e as limitações do sistema nervoso, as dificuldades para a aprendizagem e as intervenções a elas relacionadas. Então, é importante que a gente conheça. Não nos cabe aqui separar cada área do cérebro e dizer para vocês, essa faz isso, porque isso nós já tivemos na aula de neuroanatomia. Então, aqui é um apanhado geral e aquele aluno que se interessar vai buscar mais conhecimento e vai se aprofundar, né, para conhecer melhor essa organização do cérebro em relação aos processos cognitivos. A nossa aula é sobre educação inclusiva, por isso que eu não posso fugir tanto, até porque daria uma outra aula falar só desse assunto. Então, falando agora voltado para os neuropsicopedagogos, né, como nós falamos aos neurocientistas, vamos falar também um pouquinho sobre a neuropsicopedagogia. Então, lá na instituição, quando você, neuropsicopedagogo, estiver atuando na instituição, você vai observar, identificar e analisar o ambiente escolar nas questões relacionadas ao desenvolvimento humano. Você vai estar lá naquele meio, você vai observar nas áreas motoras, cognitivas, comportamentais, considerando os preceitos da neurociência aplicada à educação em interface com a pedagogia e com a psicologia cognitiva. Você vai criar estratégias que viabilizem o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem dos que são atendidos nos espaços coletivos. Vai pensar nesse público, né? Vai criar estratégias que deem possibilidade de vê-los se desenvolverem. Vai encaminhar pessoas atendidas a outros profissionais quando o caso for de outra área de atuação, de outra área de especialização que você veja a necessidade. Nós precisamos pensar que no âmbito da educação inclusiva nós não estamos sozinhos, né? É preciso sim trabalho de rede, trabalho multiprofissional, interdisciplinar, intersetorial. É preciso que essa rede ela esteja, e que não é só encaminhou, cada um faz uma coisa diferente, não. Preciso estarem unidas ali, trocando essa experiência, porque senão não há crescimento efetivo, contribuindo com aspectos específicos que influenciam na aprendizagem e no desenvolvimento humano. E na neuropsicopedagogia clínica, para aqueles que forem clinicar, observar, identificar, analisar o ambiente escolar, em todas essas questões, avaliar as intervenções, fazer um acompanhamento do indivíduo que tenha dificuldade de aprendizagem, que tenha algum transtorno, que tem síndromes ou altas habilidades, que causem prejuízos na aprendizagem escolar e social, através de um plano de intervenção específico que prevê sessões contínuas de atendimento. Não é ir lá uma vez só, né? É muito fácil a gente ficar dentro do consultório atendendo uma demanda que vem, né? A pessoa que te contratou. Mas você consegue ser um profissional que faz a diferença na sua atuação quando você sai da sua zona de conforto. Eu tenho um artigo também escrito e também publicado, vou passar para vocês também, sobre um relato de experiência da psicoeducação familiar e escolar. Então, eu estava numa situação que eu já estava atendendo um determinado paciente há muito tempo e a situação dele na escola não melhorava. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, vou fazer o quê? Eu vou na escola. Mas eu não fui lá uma vez só. Eu fui lá 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Muitas vezes, parei de contar,
eu precisava ir lá com muita frequência para acompanhar aquele aluno. Ah, mas como que faz isso? Você vai fazendo parceria com a escola. Olha, eu tô aqui, eu sou terapeuta do fulano de tal e eu preciso acompanhá-lo para que ele melhore os comportamentos que afetam também a escola, né? E foi um trabalho assim que deu super certo e só assim eu consegui eficácia melhor ao ponto depois de poder dar alta ao paciente. Então, criar estratégias que viabilizem o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem do aluno, utilizar protocolos e instrumentos de avaliação e reabilitação devidamente validados, respeitando sua formação de graduação. Então, você é neuropsicopedagogo, tem algum teste lá que é da psicologia que você não pode usar, você vai encaminhar para o psicólogo, você vai pegar o seu telefone e você vai ligar e falar, doutora, doutor, eu estou te encaminhando um paciente assim, ele é meu paciente, eu preciso que você faça uma avaliação, eu preciso de uma avaliação neuropsicológica, né? Mas eu não sou capacitado para tal. Então você faz, você me envia o resultado, vamos manter contato, tá? Assim que você fizer, você me informa, sim? E aí por aí vai. Elaborar relatórios e pareceres técnicos profissionais, encaminhar outros profissionais caso for de outra área de atuação. Outra coisa é quando você não tem certeza daquele diagnóstico. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. De eu não ter certeza do diagnóstico, o paciente não passou pelo médico primeiro, ele já veio direto para o psicólogo, né? Ele já veio direto para mim, porque a mãe notou que tinha alguma coisa estranha ou alguém falou. Às vezes alguns professores falam também, mãe, procura um psicólogo e tal. Mas se você não tem certeza, você vai pedir, mãe, eu quero uma avaliação do pediatra primeiro. Você vai lá, vamos continuar com a terapia, vamos dar início, faça uma boa anamnese psicológica, encaminhe para o pediatra, faça essa ponte, pediatra, psicólogo, neuropsicólogo. E aí, a partir daí, você vai conseguir delinear um bom tratamento. Não tem como trabalhar sozinho na esfera da inclusão. A gente precisa desses suportes dos outros profissionais também. Então, agora já finalizando nossa aula, eu gostaria de indicar alguns filmes para vocês assistirem, quando vocês puderem, né? E se possível, aqueles que quiserem, que puderem, façam resenhas sobre esses filmes, do quanto isso foi impactante no contexto da inclusão para vocês. Então, primeiro filme, Como Estrelas na Terra, um filme que fala sobre a realidade de uma criança com dislexia, Extraordinário e A Teoria de Tudo. Então, gostaria que vocês assistissem esses filmes, vale a pena. Vou estar indicando aqui alguns livros também, como já indiquei esse aqui, Transtorno do Espectro Autista, vocês compram pela internet, não é caro, é de organização um dos organizadores é nosso professor Fábio Fulli. Vocês compram pela Brasil Multicultural. Esse livro aqui de TDAH, apesar de ser uma referência não muito nova, é um livro muito bom para aqueles que precisam de psicoeducar pais, né? Precisam ensinar aos pais a ter uma linguagem muito fácil, muito acessível. E aí vocês vão ter ali também o Professor e a Educação Inclusiva, Educação Inclusiva e Igualdade Social, Educação Inclusiva sob múltiplos olhares, Políticas e Práticas da Educação Inclusiva e a Inclusão de Pessoas com Deficiência ou Necessidades Especiais, Avanços e Desafios. E não esqueçam, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire. Então, gente, é muito importante que a gente se aprofunde nesses temas, né? Uma aula ela não é suficiente para falar de inclusão. É preciso muita pesquisa, é preciso que hajam mais políticas públicas que garantam os direitos dessas pessoas, é preciso que haja fiscalização nas escolas, né? Uma formação mais, vou dizer assim, uma formação mais pesada em cima da pedagogia, principalmente. Hoje a gente tem muitos cursos de pedagogia, muitas pós-graduações para a área de educação, até feitas em pouquíssimo tempo, que não dá pra gente saber se essas pessoas realmente aprendem. Então é necessário, assim, é urgente que profissionais de educação também, além de capacitados, estejam dedicados ao assunto inclusão. É
É preciso também, né, a gente estudando para preparar a aula, a gente vê que nessa abordagem da inclusão frente às patologias, principalmente frente à deficiência intelectual, a, a, a pouca evidência científica que a gente tem, assim, pouca publicação, poucos estudos. Então tá aí mais uma área que a gente pode também se debruçar sobre ela, né, pesquisar, escrever e também ser participante ativo da inclusão, contribuindo aí tanto com a neuropsicopedagogia quanto com a neurociências. Tá bom, gente? Não esqueçam da nossa atividade, né, agora da parte da tarde, é vocês relatarem qual foi a sua experiência negativa quando você estava em idade escolar. Fiquem à vontade, tá? Um abraço, muito obrigada.